agora tá aparecendo alguém aí na sua vida. Tá aparecendo alguém na sua vida e você tá com medo. Por que você tá com medo? Você tá com medo de dar uma chance. Oi, aqui é a Lu Saltou e eu tô falando diretamente do Caldeirão dos Oráculos pra você, Escorpião, e vamos trazer mais uma leitura aí pra sua semana. Pois é, tá começando agora, e se você, Escorpião, é novo, é nova por aqui, já seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades, tá certo? Bora lá, sem mais delongas, vamos para a sua leitura e se você se interessar por algum dos baralhos que eu trabalho aqui, você vai encontrar os links na descrição. Vamos começar trazendo uma mensagem do Oráculo das Intenções, esse maravilhoso aqui do Caldeirão Místico. Vamos lá para Escorpião. E começamos na energia da harmonia. E vamos ver aqui. A harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional, entre em sintonia com seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e o seu próprio fluxo. Olha que legal, né? Nós somos parte da natureza. Quando a gente fala de fluxo, a gente pensa muito na água e esse é o elemento que rege o seu signo, né, Escorpião? Que traz para você tanta profundidade e ele vem falando sobre essa energia para você. Entender que nós somos parte da natureza, né? Nós, que eu digo, é o ser humano como um todo, né? E somos seres que temos, assim, a maior parte do nosso corpo é feita de água. Então, para que a gente flua na nossa vida, a gente precisa entender o como que isso se conecta com o nosso corpo, com a nossa essência e se permitir fluir também por dentro, né? Dentro das nossas emoções. A água é o elemento que se liga ao nosso campo emocional, tá certo? Então busque essa fluidez aí ao longo dessa semana, Escorpião. Vamos aqui ver a sua leitura no tarô mitológico dos orixás, que é um tarô belíssimo. Ele é do Alexandre Fagbamila, junto da editora Unidos. E a ilustradora é a Karina Beraldo. Vamos ver aqui a energia geral da sua semana. Vamos lá. Gente, caíram 3 cartas. Vamos lá, né? Temos aqui a Rainha de Espadas. Temos um 2 de copas. E um 5 de copas. O que eu vejo para vocês, Escorpião? Tem escorpiano aí que se decepcionou muito em alguma relação que viveu, tá? Tem que ser necessariamente relação amorosa? Não, tá? Pode ser, às vezes, outro tipo de relação. Às vezes é uma relação familiar, às vezes é no trabalho, nas amizades, não importa, tá? Mas eu vejo que você colocou muito coração, muita entrega e sofreu realmente uma grande decepção. E aí o que acontece? Você meio que fechou o coração para balanço. E agora tá aparecendo alguém aí na sua vida. Tá aparecendo alguém na sua vida e você tá com medo. Por que você tá com medo? Você tá com medo de dar uma chance. Primeiro porque você ainda tá naquela energia de lamentar o que aconteceu, sabe? E segundo porque você tá com medo de viver de novo. Então, essa semana, olhe para esse aspecto. Para muitas pessoas aqui, vai 90% é uma energia no campo amoroso, tá bom? Agora, não para todo mundo. Algumas pessoas pode ser no âmbito profissional, amizades, talvez, tá? Mas pensa, sabe, você não pode achar que qualquer pessoa que chega na sua vida vai fazer você sofrer o que essa sofreu. Tá? Às vezes a gente entra numa vibe de eu não vou entregar mais meu coração para ninguém, eu não vou amar nunca mais porque eu não quero sofrer. Será que você não sofre também quando você oprime um sentimento que você tem só pelo medo de sofrer lá na frente? Né? Viver é um grande risco, gente. Então vamos deixar essas cartinhas aqui.
Vamos ver quais são os seus maiores desafios, escorpião. Vamos lá. Vamos ver aqui o que o tarô reserva para vocês. As de paus é o medo da entrega, né? Tem coisa nova chegando para você, né? Oportunidades, propostas, e você tá aí com medo de dar esse passo, tá? Para alguns escorpianos, eu vejo que é um caminho que pode, sabe, trazer uma energia nova para você, né? E outra coisa, né? Tá vindo numa casa de desafio, o que não significa que é uma situação impossível. Tem gente que fala assim: ah, Luz, tá vindo um desafio porque não é para eu fazer isso. E não, é o contrário. É o tarô falando para você assim: olha, escorpião, isso aqui para você vai ser um grande desafio, mas você consegue. E quando você conseguir, a sua satisfação, a sua realização, você não faz noção. Então, ó, pega essa dica aí e para de ficar tendo medo de viver o novo. Vai com medo mesmo, tá bom, escorpião? Vamos ver qual é o maior presente desse mês, né? O que vem aí como uma grande surpresa para você. Viraram duas e eu vou aceitar. Bom, temos aqui um 6 de ouros e a carta dos enamorados. Olha que interessante. Para muitos de vocês é a chegada de alguém. Alguém que é uma escolha do coração. Alguém que mexe com você profundamente. E mais do que isso, alguém que quer sabe, quer te dar a reciprocidade da vida. Alguém que está disposto a viver o amor, né, entregando e recebendo, tá? Gente, essa leitura aqui, para muitas pessoas, o que tá pegando nessa semana é a parte amorosa. E a gente nem chegou ainda na parte da leitura de amor, mas a gente tem isso, a gente tem entrega, a gente tem paixão, a gente tem escolha. Eu falo que o amor, ele não é um decreto, ele é uma escolha diária, né? Quando você escolhe viver com alguém, você tem que escolher isso todos os dias, né? Quando um dos dois não se escolhe mais, a coisa vai, né, despencando ladeira abaixo. E aqui a gente tem, tá? E isso para vocês vem como uma grande bênção, tá? É como se fosse o bálsamo que precisava para melhorar a dor de quem te machucou anteriormente. Vamos ver o que você deve deixar para trás, né? Nossa senhora, gente, mas tá um tal de cair um monte de carta para vocês, escorpião, que eu vou te falar, ó. A carta do mundo e a roda da fortuna. Olha só, você precisa entender que aquele ciclo que foi finalizado lá atrás, gente, já foi. Você já finalizou, você viveu aquilo que você tinha que viver, sabe? Aquilo marcou a sua vida? Marcou, tá? Mas também estava te trazendo muito caos. Agora é hora de você olhar para outras oportunidades, tá? Então, para de querer ficar aí, sabe, se fechando para o mundo, revivendo uma dor, porque, ai meu Deus, esquece, aquilo já acabou, você já encerrou esse ciclo e agora é hora de você se abrir para as novas coisas, tá certo? Vamos ver aqui qual é o aprendizado para vocês. Ás de ouros. Tô falando, gente, o aprendizado para vocês é aceitar dar um novo passo, sabe? Aceitar construir uma coisa nova, né? Se tá surgindo alguém aqui, sabe, que tá mexendo com o seu coração, que é uma pessoa que retribui, sabe, que demonstra, você vai ter medo, sabe, de encarar, porque você tem medo de sofrer lá na frente, porque você tem medo de colocar suas expectativas ali e de repente não ser aquilo que você quer, né? O Ás de Ouros é uma carta muito promissora, escorpião. Então, sabe, já carrega isso para você. Você tem aí um potencial tão grande de realização no amor, pode ser no trabalho também, tá? Mas aceita, aprende que você não pode viver no passado, a gente vive hoje. O passado já foi, não tem como você mudar. Mas você pode mudar o quê? O agora. O que você fizer no agora vai refletir no seu futuro, não no seu passado, certo? Vamos ver energia no trabalho, no financeiro. E temos o 9 de copas, gente. Que energia maravilhosa para escorpião.
né? O 9 de copas é uma carta de satisfação pessoal, sabe? É um momento onde você está muito feliz com o seu trabalho, né? Você está muito satisfeito, você tem orgulho do que você faz, né? Para muitos a gente vibra nessa energia, né? 90%. Para outros, para quem olha e fala assim, ai Lu, mas eu não tô nessa vibe não, então tá na hora de você começar a buscar aquilo que te faça ter esse calor no coração, entende? Se você tá vivendo uma realidade profissional que não te satisfaz, que te deixa chateado, que te deixa esgotado, será que você tá no lugar certo? Você acha que é isso que você merece? Hum? E financeiramente, o 9 de copas, gente, você tá aí maravilhoso, maravilhosa, a conta tá bem, obrigada. E é aquele momento onde você pode se mimar, você pode se presentear, você pode presentear quem você ama, porque você tá bem nesse sentido, tá bom? Espero que eu esteja falando com todos que estão assistindo aqui. Vamos agora falar sobre o amor, né? Para quem tá numa relação. Para quem está numa relação, nós temos um 3 de espadas. Então, né, vamos voltar ali naquela energia inicial, né? Muitas pessoas nessa semana realmente podem ter se sentido traídas, apunhaladas, né, pelo parceiro, pela parceira, podem ter vivenciado um término que talvez não quisessem ou não tivessem esperando, né? E aí vocês estão na energia do 3 de copas, que é uma energia de grande sofrimento, de grande decepção. Então eu vejo quem tá numa relação, né, ou enfim, né, acabou de terminar ou acabou de descobrir uma traição, alguma coisa assim, vocês estão numa energia de muito sofrimento. Tem gente que não terminou, mas tá pensando em terminar, né? Tem gente que tá muito decepcionada, sabe? Porque se sente ferida de alguma maneira por esse parceiro, por essa parceira, tá? Então eu vejo pessoas que estão sendo muito magoadas aqui, tá certo, escorpião? Tem que cuidar desse coração. Para quem está solteiro, vamos lá. E nós temos a energia da rainha de ouros, né? Aqui, gente, a gente tem alguns escorpianos, algumas escorpianas que estão numa energia, sabe, de nutrir, de se nutrir, de buscar fazer por si aquilo que sente que é importante, né? Então, a energia do elemento terra é uma energia de estabilidade, de segurança. Então, veja vocês assim, se equilibrando emocionalmente, né? A partir do momento que vocês criam essa estabilidade na sua vida. Então, vocês estão buscando segurança, né? Dentro dessa solteirice que vocês estão, seja dando foco para as coisas que você gosta, que você quer realizar. E para alguns aqui, pode ser que exista uma energia de querer arrumar uma relação séria. Tá solteiro, tá solteira, mas assim, seu objetivo não é ficar sozinho, sozinha há muito tempo, né? A gente tem que pensar que a rainha sempre tem o rei ali, né? Então, assim, a gente tem aí escorpianos que não estão muito numa vibe de querer ficar sozinhos, tá? É para todos, Lu? Claro que não, tá? Então você tem que avaliar. Para quem tá aí conversando com alguém, tem um crush, ou começou a ficar, ainda não sabe o que vai ser, vamos ver as energias. 3 cartas de novo, gente. Vamos lá, temos aqui a energia de Oxum, que é aqui a Imperatriz. Temos a energia do Pendurado e temos a energia da Estrela. Então, gente, o que nós temos aqui? Tem uma energia, sabe? Gente, ó, vocês têm que prestar muita atenção. Tem gente aí criando uma expectativa e colocando uma energia muito grande, sabe? Querendo, sabe? Tá agindo com o crush aí como se já fosse namorado, namorada. Sabe? Querendo cuidar da pessoa. E olha, vou te falar, se você quer uma relação que seja saudável, seja parceiro ou parceira, não queira ser mãe do parceiro, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque a Imperatriz é a mãe do tarô, ela quer cuidar de todo mundo. E às vezes você vai entrar numa relação com essa coisa de querer cuidar, e você esquece de ser ali a namorada ou o namorado, né? Às vezes você acaba fazendo tudo pela pessoa. Então não pode ser nessa energia. O pendurado me mostra o que é uma certa estagnação. Você começa a querer demais, a coisa bloqueia, fica parada.
sabe? Você nem percebe, mas você tá sufocando a pessoa. E tudo por quê? Porque você já criou milhões de sonhos para vocês. Você já tá idealizando o casamento, como é que vai ser. Então não, dá uma segurada aí, tá? Porque essa energia, ela tende a que você esteja se iludindo e tá se iludindo porque quer. Então, muito cuidado, tá certo? Para quem tá em triângulos amorosos, quais são as energias? Rainha de Copas. Então, assim, gente, a gente tem alguém no meio dessa história aí, né, que você tá vivendo, que é uma pessoa que é muito boazinha, é muito amorosa, mas assim, é uma dessas pessoas que tá sendo mãe dentro da história, tá? Então, assim, às vezes você tá achando que você tá numa relação a 3 e de repente não. Você tá sendo a mãe dos outros 2. Entende? Deixa eu tomar uma água, gente, peraí. Então tem uma energia aqui meio maternal, ou pode ser que tenha interferência de uma mãe muito amorosa que tá querendo te tirar do meio de um, sabe, de uma zona de risco, sabe? Então de repente você tá se metendo no meio de um casal, de uma relação que pode ser perigosa, né? E às vezes a tua mãe tá vendo aquilo e tá falando, sai disso, isso aí, ó, é chave de cadeia, certo? E vamos pegar um conselho para vocês para essa semana. Virou. Temos aqui um 8 de ouros. Olha só. Para muitas pessoas que estão nessa energia, sabe, de estarem se fechando, de terem dificuldade de encarar alguma coisa, o conselho para você é foca no trabalho. Sabe, foca em alguma coisa que você tenha que dedicar a sua atenção, tá? Sabe aquela história, né? Mente vazia, oficina do diabo. Se você não ocupar sua mente, você vai ficar fazendo caca por aí. Então, não é pra fazer caca. É para você ocupar sua mente com coisas úteis, com coisas que vão te fazer uma pessoa produtiva, tá certo? E vamos lá pegar uma última mensagem com o oráculo Anjos e Ancestrais, que eu amo também. E vamos lá, para vocês, escorpianos. Quanta carta para vocês, hein, escorpião? Vocês, olha. Olha que lindo, grande mestre. Aprenda com as experiências espirituais. Entender que para muitos de vocês aqui, o que você está passando, você veio para passar. E não coloca naquela coisa de, é um castigo de Deus na minha vida, né? É um Não, vamos parar com isso, tá? Não é sobre ser castigado, é sobre você ter proteção. E é sobre o processo evolutivo. Se você está passando por determinados obstáculos, é porque você precisa passar por aquilo para poder amadurecer. Você entende? Então, assim, não se coloca numa posição de vítima. Eu sou o sofredor, olha o que aconteceu comigo. Não. Encara como uma situação difícil que aconteceu, né, com você, assim como acontece com tanta gente por aí, outras coisas, às vezes até piores. Tá? Então, lembra, você tem proteção divina e tudo que está acontecendo tem um propósito maior. Então, busque o que você aprende com cada uma dessas situações. Tá certo, escorpião? E essa foi a sua leitura. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like pra mim que eu vou amar. Deixa um comentário também, me conta se você tá gostando, qual a expectativa aí para essa semana. Eu vou amar ler tudinho, responder para vocês, tá certo? Se você, assim como eu, ama o tarô, tem curiosidade de conhecer mais sobre essa ferramenta, eu tenho uma playlist aqui no canal, que é o Tarô Terapêutico, onde eu compartilho dicas e conteúdos sobre esse assunto, e isso pode te ajudar muito. Então vai lá, maratona, e não esquece de interagir por lá também, tá bom? Se você quer um curso diferente de tudo, eu tenho o curso para você. Oráculo das Velas, a arte da leitura. Ele tá pela plataforma da Hotmart com uma
matrículas abertas e o link está na descrição desse vídeo. Se você quer se tornar meu aluno ou minha aluna, vai ser muito bem-vindo e vai ser um prazer conduzir você nessa jornada. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, os links estão na descrição também. E se você quiser uma consulta para chamar de sua, eu te explico como fazer o seu agendamento. No mais, por hoje é só, Escorpião. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!